Vem do alto uma voz ressoando, ecoando em poder e amor. É o anúncio da vida eterna, a esperança no Salvador. Levanta-te, igreja, é tempo de falar. O mundo em trevas precisa escutar a mensagem do reino, a luz do perdão. Jesus Cristo é vida, salvação. Não calaremos, não temeremos, somos chamados a proclamar com clareza e poder, com fé e verdade, vamos o mundo impactar. Querigma, voz que anuncia o amor, que proclama a cruz, o poder do Senhor. Querigma, verdade que liberta e traz luz, pregamos com fé o Evangelho de Jesus. No mundo de dúvidas, medo e dor, ergue-se a voz do bom pregador. O Espírito Santo conduz nossa voz. Somos o canal, mas quem fala é Deus em nós. Vamos proclamar com coragem e paixão. Cada alma ouvirá, cada coração. Jesus ressuscitou, vive o Redentor. Querigma, voz que anuncia o amor, que proclama a cruz, o poder do Senhor. Querigma, verdade que liberta e traz luz, pregamos com fé o Evangelho de Jesus. No mundo de dúvidas, medo e dor, ergue-se a voz do bom pregador. O Espírito Santo conduz nossa voz. Somos o canal, mas quem fala é Deus em nós. Vamos proclamar com coragem e paixão. Cada alma ouvirá, cada coração. Jesus ressuscitou, vive o Redentor. Querigma, voz que anuncia o amor, que proclama a cruz, o poder do Senhor. Querigma, verdade que liberta e traz luz, pregamos com fé o Evangelho de Jesus. Querigma, querigma, vamos proclamar a palavra viva que veio nos salvar. Querigma, querigma, não vamos parar até que o mundo inteiro venha escutar. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão, dissimuladamente, heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Segunda carta de Pedro capítulo 2, versículo 1. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, a palavra de Deus é clara ao nos mostrar que, desde os tempos antigos, surgiram falsos profetas, e que este perigo continua presente também hoje. O apóstolo Pedro, em sua segunda carta, capítulo 2, faz um alerta pastoral extremamente sério. Os falsos mestres não apenas existem, mas estão no meio do povo, e suas heresias destruidoras podem levar muitos à perdição. Vivemos em uma geração repleta de informações, doutrinas e vozes que se levantam em nome de Deus. No entanto, nem toda voz é a voz do Espírito Santo. É justamente por isso que precisamos estar atentos, discernindo entre a verdade e o engano, entre o que vem de Deus e o que vem do homem ou do inimigo. Pedro não escreve para assustar os cristãos, mas para alertar, instruir e fortalecer a igreja, para que ela não seja enganada.
Hoje, vamos aprender juntos 3 verdades centrais deste capítulo: o perigo dos falsos mestres, o juízo certo de Deus e a necessidade de perseverar na verdade. O tema da mensagem de hoje é: discernindo os falsos mestres e permanecendo firmes na verdade. 1. A presença dos falsos mestres, versículos 1 a 3. Versículo 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Versículo 2. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Versículo 3. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Pedro começa dizendo que os falsos mestres se infiltram de forma dissimulada. Eles não se apresentam como enganadores, mas com aparência de piedade. Falam palavras bonitas, prometem liberdade, mas são escravos da corrupção. A motivação deles muitas vezes é avareza, usando palavras fictícias para explorar os outros. Isso nos mostra que o engano espiritual nem sempre é escandaloso de início, muitas vezes é sutil, atraente e envolto em uma falsa capa de espiritualidade. 2. O juízo de Deus é certo, versículos 4 a 9. Versículo 4. Porque, se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Versículo 5. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a 8ª pessoa, o pregador da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Versículo 6. E condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Versículo 7. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Versículo 8. Porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Versículo 9. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos, e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Pedro recorda exemplos da história bíblica. Anjos que pecaram foram lançados no inferno. O mundo antigo foi julgado pelo dilúvio, mas Noé foi preservado. Sodoma e Gomorra foram destruídas pelo fogo, mas Ló foi poupado. A lição é clara: Deus sabe punir os ímpios e sabe livrar os justos. O juízo do Senhor não falha. Isso deve nos dar temor, mas também confiança de que o Senhor guarda os seus. 3. O caráter dos falsos mestres, versículos 10 a 22. Versículo 10. Mas principalmente aqueles que segundo a carne andam em concupiscências de imundícia, e desprezam as autoridades, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades. Versículo 11. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra ele juízo blasfemo diante do Senhor. Versículo 12. Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Versículo 13. Recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, manchas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco. Versículo 14. Tendo os olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição. Versículo 15. Os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Versículo 16. Mas teve a repreensão da sua transgressão, o mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Versículo 17. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Versículo 18. Porque, falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne, e com dissoluções, aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro. Versículo 19. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Versículo 20. Porquanto se,
depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Versículo 21. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Versículo 22. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Pedro descreve esses homens de forma dura e realista, arrogantes, atrevidos, amantes da imoralidade, pessoas que blasfemam do que não conhecem, comparados a fontes sem água e a nuvens impelidas pela tempestade. Eles prometem vida, mas são instrumentos de morte. O verso 22 é forte: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no mamaçal. Isso mostra que, apesar de conhecerem algo da verdade, escolheram o caminho da corrupção. Aplicações práticas para o dia a dia. 1. Examine os ensinos. Não aceite qualquer mensagem só porque é pregada com eloquência ou carisma. Compare tudo com a palavra de Deus. Atos capítulo 17, versículo 11. 2. Cuidado com o fascínio pelo dinheiro e sucesso. Muitos falsos mestres exploram a fé para lucro próprio. Esteja atento a quem fala mais de prosperidade terrena do que de arrependimento e santidade. 3. Busque intimidade com Deus. Quanto mais você conhecer a voz do Senhor pela oração e pela leitura da Bíblia, menos chances terá de ser enganado. 4. Permaneça firme na verdade. Não siga as tendências do mundo ou da maioria. O caminho estreito é difícil, mas conduz à vida eterna. 5. Confie no juízo de Deus. Mesmo que hoje pareça que os falsos prosperam, Deus é justo e trará à luz toda a obra oculta. O capítulo 2 da segunda carta de Pedro é um alerta solene para nós. Os falsos mestres existem e são perigosos, mas a palavra nos assegura que Deus é justo, fiel e poderoso para guardar os seus filhos. Nossa missão é viver com discernimento, enraizados na verdade, sem ceder às seduções do erro. Que possamos manter nossos olhos fixos em Cristo, nossa rocha firme, sabendo que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quem permanece nele jamais será confundido. Obrigado por dedicar seu tempo para ouvir esta mensagem. Oro para que esta palavra fortaleça sua fé e o ajude a permanecer firme contra todo engano do inimigo. Se esta mensagem edificou seu coração, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal Querigma Bíblico para que mais vidas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Oração final. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Dá-nos discernimento espiritual para não sermos enganados pelos falsos mestres que se levantam em nossos dias. Fortalece a nossa fé, guarda o nosso coração e faz-nos permanecer firmes em Cristo Jesus, a verdade eterna. Que possamos viver em santidade, aguardando o dia em que todo engano será desfeito e toda justiça será estabelecida. Em nome de Jesus oramos. Amém.